Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, trago para vocês 5 criptomoedas que acredito serem promissoras, com foco no mercado em alta. Além disso, compartilho minhas expectativas de movimentos e pontos de entrada nessas moedas. Espero que este vídeo possa ajudá-los de alguma forma. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmos 146. 5. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like e confirmar se já são inscritos no canal. Vamos dar início ao vídeo. Fala, turminha! Muito boa tarde. Que Deus possa abençoar a sua semana que vem pela frente. Vamos aqui nesse vídeo trazer as 5 criptomoedas que eu consideraria muito investir em 2024. Acredito que todas que eu falar aqui têm um potencial de subir e gerar bons lucros para vocês, para mim, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês pontos de compra e também expectativas que eu tenho de movimentação para as moedas. Lembrando que eu vou falar para vocês aqui possíveis situações que podem acontecer e o que eu acredito que o mercado vai fazer, seja halving, seja ou não, nesse halving, vamos dizer assim, nesse mercado de alta, eu acredito que as coisas serão um pouco diferentes, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo, trazer o meu ponto de vista e trazer aqui 5 moedas que eu consideraria investir. Na verdade, serão 7 moedas e 2 de bônus aqui para vocês, tá? Bom, vamos começar com o seguinte recado para que vocês prestem atenção. Eu acredito que as altcoins deixaram nítido ou uma alta probabilidade que elas vão dar uma subida aí. Então a gente pode, ao longo das próximas semanas, ter uma boa valorização nas altcoins, tá? Acredito eu, beleza? Vocês devem estar pensando, né? Esse cara é doido. O mercado tava subindo, esse cara falava que ia cair, depois o Bitcoin caiu, né? Da onde eu falei. Agora todo mundo falando em queda e esse cara falando que as altcoins vai subir. Bom, pessoal, pelo menos o que o mercado está mostrando nesse momento para mim, tá? Principalmente as altcoins, é isso. E eu quis compartilhar esse vídeo com vocês para que talvez possa entregar boas oportunidades aqui, tá? Bom, deixa eu dar uns recadinhos antes de começar. Ó, primeiro, sobre a carteira recomendada. Galera que tá perguntando aqui no YouTube sobre a carteira recomendada. Para assinar a carteira recomendada, você precisa entrar no grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo e lá dentro tem meu contato, tá? Outro recado, não adianta, pessoal, depois que as moedas subiram 2.000, 1.000%, 500%, vocês entrarem, que aí é pedir para perder dinheiro. Tem que comprar as moedas quando estão baratas e tem várias aqui que eu trago para vocês que está em ponto de compra numa visão macro, tá? E também para quem tiver interesse na área de membros do YouTube, lá você pode solicitar uma moeda por semana para análise. Tem vídeos exclusivos lá, tem o curso Smart Crypto começando, é um vídeo por semana, beleza? Bom, vamos começar aqui pelas moedas. A primeira moeda que eu vou falar, eu já trouxe aqui no canal. Ontem mesmo, ou 11 de ontem, agora não sei que dia vai ao ar esse vídeo aqui, eu postei sobre a Ada Cardano. Eu consideraria muito ter a Ada Cardano na carteira, tá? Vou já falar, hein? Pra depois não falar que ninguém avisou. O que ela tá, vê o vídeo, assiste o vídeo, que lá tem 2 expectativas de movimentação que eu tenho para ela e possíveis pontos de compra, beleza? Bom, outra moeda que eu já falei aqui no canal, que eu consideraria muito ter na carteira, é a NIR, tá? Acredito que a NIR pode entregar um belo movimento a médio e longo prazo, beleza? Vamos apagar tudo, nossos estudos e vamos começar de novo. A partir do momento que o mercado encontra sua base de demanda, a gente precisa de uma mudança de característica, uma reversão de movimento que vai indicar para a gente que o comprador está defendendo a sua posição e é com esses caras que a gente tem que se apoiar, tá?
O que, que é a reversão de movimento? Uma mudança de característica da movimentação que o mercado está vindo. Se a gente está caindo lá em 2022 forte, a gente precisa de uma reversão de movimento, tá? E aonde acontecem os blefs do mercado? Repare que o mercado lá no passado, no final de 2022, ele faz um suporte no meio do nada, e aí ele indica que vai subir, a galera compra e o mercado faz isso aqui. E por que, que ele faz isso aqui? Para gerar a liquidez, manipular a galera. Se o order block, a região de demanda está aqui embaixo, isso aqui não é um suporte. Tá? Então é essas coisinhas que vocês têm que ficar atentos no mercado. Então, a partir do momento que ele encontra a sua zona de demanda, o mercado faz um processo chamado sweep de liquidez na NIR, e aí ele reverte a sua movimentação. Se vocês têm prestado atenção no que eu falo aqui no canal, esse é um dos movimentos que eu mais gosto de operar, tá? Então, a partir desse movimento, eu tenho como referência, deixa eu só, às vezes vocês vão ver eu clicando em outra coisa aqui, pessoal, mas é a segunda tela, tá? É porque não tem como eu compartilhar as duas telas na gravação aqui. Então, a partir desse momento que o mercado faz esse tipo de movimento, deixa eu só anotar aqui, para eu poder passar as regiões com clareza para vocês. A partir desse momento que o mercado faz essa movimentação, eu tenho que trabalhar única e exclusivamente com essa pernada chamada pernada de impulsão, certo? E a partir dela eu vou encontrar minhas zonas de demanda, meus order blocks, para que eu possa ou montar uma posição, ou fazer um tiro certeiro numa região correta, né? Nesse caso, como a região é extensa, eu aconselharia montar um DCA inteligente. O que é um DCA inteligente? Um DCA inteligente não é eu acordei hoje, terça-feira, 4 horas da manhã e vou comprar a moeda em qualquer lugar. Vocês já viram lá em 2022? Imaginou o cara que acordou quarta-feira, 3 horas da manhã e fala, agora eu vou comprar tudo aqui de madrugada. E daí chegou em 2022, derreteu o mercado e ele não tinha mais dinheiro. Então o DCA inteligente, como vocês conhecem aí como suporte, um suporte analisado e encontrado corretamente é os seus pontos de compra. Por quê? O suporte é onde houve interesse comprador. E é com esses caras, a partir de uma reversão de movimento, que você tem que se apoiar, tá? Então vamos aos pontos de compra de NIR. Primeiro de tudo, base de compra onde ela tá. Primeiro ponto de compra, região de 2,83, tá? Vamos anotar aqui. 2,83, primeira zona de compra de NIR. Então, antes de eu falar das outras zonas de compra, vou falar o que eu tenho de expectativa dessa movimentação para NIR. As duas expectativas. Por que eu estou falando que as altcoins têm chances de dar uma boa movimentação de alta? Na teoria, a NIR teria que quebrar a estrutura aqui em cima na casa de 6,50 para que de fato ela mudasse a característica da pernada de baixa. Ou seja, o que ela fez aqui que eu mostrei para vocês é uma micro quebra de estrutura, certo? A estrutura está no 6,50. Eu já considero um ponto importante essa movimentação? Sim, e estou antecipando a movimentação dela. Por quê? Porque ela está numa região macro, houve um sweep de liquidez, então isso aqui para mim é suficiente, tá? Então a primeira expectativa que eu tenho para NIR é que a partir da casa de 3 aqui que ela tá, 2,80, ela faça basicamente esse movimento aqui e vai quebrar essa estrutura aqui, tá? Por quê? Acredito que se ela fizer essa movimentação, mudar a característica, ela pode chegar na casa de 8 dólares, 8,50 até 9, tá? 8,50 até 9, tá? Então essa é a região que eu teria como alvo. E o que eu tenho para falar com isso? Se ela fizer essa movimentação a partir daqui e subir até esse Farvalley Gap da NIR, né? Que vai ficar exatamente aqui na... Ah, não, pessoal, eu tô... Peraí, eu errei ali na situação do alvo. Os alvos dela vai ser, primeiro, que ele tem que levar em consideração, porque senão depois pode ser que vocês não prestem atenção.
O alvo dela é 7. Daí depois vai lá para 8, 8,50 e 9. Tá? Então esses alvos tem que levar em consideração o 7 também. Beleza? Então a partir disso, ela tocaria esse Farvalley Gap, fechando essa falha de liquidez, né? Possibilitando realização, que seria basicamente aí quase 200%, certo? Isso se ela fizer esse movimento primeiro. Eu teria interesse em realizar a NIR nessas regiões para que eu possa comprar ela, pelo menos uma realização parcial grande, que eu gosto de fazer, para eu aguardar um retorno para comprar ela de novo. Então, se vocês prestarem atenção, a minha primeira expectativa é que as moedas subirão para quebrar a estrutura, tocarão nas regiões lá, e aí sim depois a gente teria uma correção bem profunda, que levaria elas até a extremidade, a maioria no caso, tá? Que precisam voltar. As que não precisam, tudo certo. Depois a gente pensa onde que elas podem parar. Então esse é um movimento que eu esperaria em número 1 aí, vamos dizer, para a NIR, tá? Então com o ponto de compra, primeira zona 2,83. E qual é a segunda possibilidade que eu vejo para a NIR de movimentação? Que ela faça esse movimento, isso aqui seja um blefe, ela vem até o topo e faça isso aqui. E vem até a sua base de extremidade para depois fazer isso aqui. Pode acontecer? Pode, porque a gente não tem 100% de certeza no mercado, mas a gente tem expectativas de movimentação, tá? E se ela vier a fazer esse movimento de baixa antes de subir? Quais são as regiões de compra? Então anotem para vocês montarem um DCA de forma inteligente nas regiões corretas de demanda do mercado. Segundo ponto de compra, deixa eu corrigir aqui, 2,30. Então temos lá, primeira zona de compra 2,83, segunda zona de compra 2,30. E aí depois a gente compraria apenas na região de 1,70. 1,74 para ser mais exato. Então, a gente teria basicamente essas 3 zonas de compra na NIR, tá? Que essa movimentação levaria... Opa, peraí, pessoal. Falta um ponto de compra aqui. Deixa eu só colocar aqui na outra tela para que eu possa passar para vocês. 4 zonas de compra. A quarta zona de compra, a quarta região de compra, no caso, é a região de 1,40. Então a gente teria 4 regiões de demanda que você poderia dividir da forma que você achar melhor. A minha sugestão é, se você tem um exemplo de capital, 100 mil, você não vai colocar 100 mil no primeiro nível, tá? Ou você tem que estar ciente do risco, você tem que gerir as suas posições, certo? O que eu sugiro sempre num DCA de forma inteligente, compra um tanto aqui, vamos colocar um valor só de exemplo, 10 mil no primeiro, 20 mil no segundo, 40 mil no terceiro e o restante que vai dar 60, né? Não, 40, 60, peraí, me perdi aqui. 10, 20, não, tem que ser errado, até me enrosquei aqui, pessoal. 10, 20, 30, e sobraria aqui 60, sobraria 40, né? Desses 100 mil. Então, eu compraria dessa forma, sempre aumentando a mão, caso ela for até a extremidade. Por quê? Ela pode tocar até o 2 e 3 e subir? Pode. Aí, paciência, vai subir com um pouco menos de valor. Ela pode tocar 1,74 e subir? Pode também. Ou ela pode ir até a extremidade. São coisas que a gente nunca terá certeza do mercado. Mas por isso que a gente tem que estar preparado a se adaptar às mudanças do mercado. Outro recado. Pessoal, esse papo que a galera fala, você não pode ter um monte de moeda na carteira. Eu não sei de onde que a galera tira essas coisas. Se as moedas tiverem probabilidade, você tiver probabilidade de sair vencedor na operação e você tiver capital para isso, você pode ter 1 milhão de moedas na sua carteira. Desde que você tenha a probabilidade ao seu lado, tá?
Esse papo de tem que ter 2 ou 3 moedas na carteira, isso é coisa que as pessoas não têm que fazer, inventa as coisas que não dá para entender, tá? Então isso basicamente é a NIR, o que eu tenho de expectativa para ela nessas duas possíveis movimentações aqui. Agora, aí lá para o longo prazo, a expectativa, vamos supor aqui, ó, que ela vem aqui, faça essa primeira movimentação e venha tocar no Farvalley Gap, na região de 8 dólares. A expectativa é que recue, né? Ou até mesmo se ela fizer isso aqui. Mas sim, pessoal, a expectativa é que a gente suba para buscar regiões de topo histórico. O que pode acontecer aqui? Alguns cenários. Isso para quase todas as moedas. Que o mercado faça por etapas essa movimentação de alta. Isso se não deixar falhas, podemos subir bastante. Agora, se deixar falhas, eu acredito que o mercado vai lá, toca aqui, recua um pouco, para depois fazer isso aqui. O verdadeiro pullback, tá? Para depois romper o topo histórico e aí seguir caminho. Por quê? Eu acredito que o mercado, os caras não vão ser tão, como que eu posso dizer? De fácil entendimento deles subirem o mercado igual eles subiram no passado, deixando um monte de falhas para trás. Por quê? Aí leva o mercado até 30 dólares, é um exemplo. Todo mundo vai realizar sabendo que depois é só comprar aqui de novo. Então eu não acredito que seja da mesma maneira, tá? Então por isso que eu também trabalho realizando. Belezinha? Mas acredito que a NIR já deu para vocês entenderem. E basicamente é isso. Então a NIR, eu acredito que é uma excelente aposta para que vocês tenham aí na carteira, né? Já tenho ela e tenho grande expectativa sobre ela, beleza? A segunda moeda que não pode faltar, na minha visão, com certeza, Matic e Polygon. Ah, mas a Matic e Polygon não sobe, todo mundo falou que não presta mais. A galera fala para vocês que não presta mais, pessoal, porque compra topo, tá? A galera compra lá no 1,50 achando que é alta infinita, daí o mercado derrete 100% na cabeça da galera, vê as moedas disparando depois e fala, a Matic já era, tá? Então a Matic é uma excelente moeda para vocês terem na carteira. Já falei sobre as expectativas de movimentação dela. Também bem parecido com a NIR. Qual é? Se a Matic subir daqui da onde que a gente passou essa compra no YouTube, né? Tanto a região aqui de baixo, que é o 50,95, também foi passada no YouTube, e também essa possível compra aqui para ela fazer essa espécie de movimento e tocar as regiões da extremidade. Certo? Diferença para Polygon. A Polygon já tem uma estrutura de mercado. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês da NIR? Então a NIR, ela não tem a estrutura ainda. A Polygon tem. Quando a Polygon quebrou essa microestrutura, ó, ela já formou a estrutura dela. Certo? Então a Polygon pode muito bem fazer isso aqui, para fazer isso aqui, para fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui. Pode. Tá? Isso pode acontecer. Então vocês têm que ficar espertos. E eu já falei sobre isso do alvo da Polygon. Então tem um vídeo aqui no canal. Regiões de compra DCA inteligente na Polygon. E também tem um vídeo da NIR, né? Com a Polygon. Então assistam esses vídeos para que vocês entendam a movimentação. Mas na Polygon eu não vou falar muito sobre as regiões, né? Porque já falei em todos os vídeos de compra dela. E basicamente é isso. Então a Polygon, pessoal, só para que vocês possam entender. Ela já tem uma estrutura gráfica linda. Ela já deu o sinal de confirmação que ela vai subir. Tá? A gente tem uma altíssima probabilidade para subir na Polygon. Mas eu falo direto para vocês, o que é normal e o que a galera não entende é o quê? Moedas hypadas, os caras abusam na manipulação. Tá? Então, não duvidem se ela fizer esse movimento aqui, ó, para fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui. Pode acontecer, tá? Então tem que ficar esperto. Mas mesmo assim, é excelente região de compra para Polygon, visando o longo prazo. Outro cenário que pode acontecer na Polygon, ela fazer esse movimento, toca a região de 1,20 aqui, e depois ela já cai para depois subir. Aí sim para romper a estrutura lá do 1,50, 1,60. Certo? Mas Polygon com certeza
eu teria na carteira, tenho, né? E uma quantidade bem interessante de Polygon. Tenho grandes expectativas sobre ela, mas já avisando, não acredito que vai valer 500, 600 dólares que nem a galera fala, não agora, né? O meu alvo para Polygon fica lá na região de 4, 5 dólares lá, podendo chegar até 6. Mas o que eu falo para vocês, rompeu o topo histórico, me deu qualquer sinal de queda, eu vou ficar esperto para realizar. Por quê? Eu não sei como vai ser a movimentação. E por isso que eu falo para vocês direto que é importante vocês buscarem conhecimento. Porque se o mercado hoje, por exemplo, ele muda, eu vou me adaptar à mudança do mercado e ver se é a hora de eu sair ou não. Então, muitas vezes não dá tempo de eu postar aqui no vídeo para vocês. Olha, galera, realiza aí que vai cair ou eu tenho uma chance de cair, tá? Bom, vamos à terceira moeda. Essa aqui eu vou falar uma moedinha que eu tenho interesse nela. Interesse não, já estou comprado nela, né? Claro, a carteira também. E a gente tem um risco reduzido nessa moeda. E ela é bem interessante. É a XRD. Deixa eu achar aqui. Bom, a XRD, lá na área de membros, foi passada a compra aí nessa região que ela tá ainda. Então, o que a gente entende da movimentação pelo gráfico diário dela? Apesar do semanal dela não ser bonito, tá? O semanal dela não é bonito. Mas, pelo diário, a gente pode ter uma base. Então, quando ela faz todo o seu processo de alta lá, a moeda engata o seu processo, chamado processo de quem lembra? Mitigação. Que é nada mais, nada menos aprisionar a galera no topo e transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B. Certo? E agora, a gente quer de novo fazer um transporte do dinheiro do ponto B para o ponto A e aguardar um rompimento de estrutura, dando continuidade à sua movimentação macro. Beleza? Então, Radix XRD tá no ponto de compra. Hoje, nesse momento desse vídeo aqui, ela tá na base de 0,42. É ponto de compra. Ela fez uma confirmação de compra pelo diário aqui, já é bem interessante. Então, toda essa região, 0,40, 0,37, é zona de compra para XRD, tá? A mesma coisa lá da NIR. O que a gente tem de expectativa para ela? De fato, ela tem duas estruturas aqui, ó. E ela precisaria romper. Então, a gente pode entender que ela pode fazer basicamente esse movimento aqui primeiro, né? Ó, vem aqui, faz isso aqui, para romper essa região. Aí, com certeza, aprisiona um monte de gente nessas regiões, porque a galera gosta de comprar topo. Ela pode ir até mais, para depois ela recuar de novo, para depois subir. Pode acontecer. Porém, isso aqui vai depender do jeito que ela vai subir, pessoal. Tá? Por que o jeito que ela vai subir? Porque se ela subir igual ela está fazendo aí, testando as bases, ela automaticamente não está deixando falhas. Então, não necessariamente ela precisaria voltar. Então, isso a gente tem que ficar esperto para se adaptar ao mercado, para ver o que vai acontecer, se a gente realiza ou não. Por isso que eu falo para vocês, tá? Então, lá na área de membros também, eu sempre falo sobre isso. Ó, a moeda fez isso, eu dou uma atualizada no que tá acontecendo, beleza? Mas XRD, com certeza, acredito que é uma boa opção para vocês terem na carteira também. E aqui é o seguinte, a gente tem um risco muito curto. Qual é o nosso risco aqui? A gente tem basicamente um risco de 13%. Certo? Por quê? Colocou um fechamento abaixo da mínima, a gente sai e aguarda um novo sinal. Entenderam? Por quê? Aí ela vai reverter a movimentação. Então é melhor a gente aceitar um prejuízo de 10, 13% e aguardar uma nova confirmação para comprar ela no futuro. Isso é o que eu penso, tá? Então o risco dela é muito curto, porque a gente tem lá como primeiro objetivo 60%, segundo objetivo 72%. Aqui onde pode ser um enrosco, ó, no 0,82 já são 100%. E se ela subir para dar continuidade à sua estrutura e tendência macro, que ainda é de alta, é uma operação de mais de 300%,
e aí até onde ela for. Mesma situação da Mairo. Quando a gente comprou a Mairo, a gente tinha expectativa da Mairo subir 200 e poucos por cento como primeiro alvo. Mas lá no vídeo da Mairo eu falo para vocês assim, mas a Mairo pode disparar. Por quê? É um gráfico novo. E ela está dando continuidade à movimentação. E depois a gente pegou 1061% na Mairo. Na Mairo. Eu realizei antes, né? Mas eu sei de gente aí que segurou ainda. Então, a XRD também pode subir bastante, tá, pessoal? Então, ela também é uma aposta promissora aí na minha visão, beleza? Quarta moeda, eu vou falar para vocês da Atom. Acredito que a Atom também pode surpreender bastante gente aí e fazer boas movimentações. Deixa eu passar o alvo de compras para Atom e projeções aqui que eu tenho de expectativas para ela. Tá? Deixa eu só arrumar na outra tela para que eu possa passar para vocês com mais clareza. Na tela fica os segredinhos, tá, pessoal? Tô brincando. Até porque não tem como eu compartilhar as duas telas dessa vez. Senão fica muito pequeno no YouTube. Na verdade, tem, né? Senão fica muito pequenininho. Bom, vamos lá a Atom. Atom é o seguinte. Gráfico semanal. Opa. Na outra tela. Gráfico semanal. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem uma base sólida dela. Lembra que eu falo para vocês que tem que ficar esperto com a movimentação? Em muitos casos, a moeda também não vai precisar voltar porque ela já fechou as suas zonas, certo? Então, lá no começo da Atom, a gente começa numa movimentação de alta, um pivô de alta, e reverte a movimentação. Faz o pullback e aí sim faz um novo pivô de baixa. A partir desse movimento, houve interesse comprador e o mercado reverte de novo a estrutura. Então aqui a gente tem um movimento forte, mudando a característica da tendência de baixa. E lembra que eu falo para vocês de testar. Não tinha falhas nenhuma no gráfico semanal. Ó. Olha porque não tinha. O mercado subiu, veio aqui, subiu, tinha deixado essa falha. Daí veio nesse cara e fechou. Subiu de novo. Aí deixou essa falha aqui, ó. Aí o mercado veio, fechou e aí subiu. Então não necessariamente a gente precisaria voltar mais naquela zona, certo? Então a gente tem uma base sólida de demanda da Atom e tudo que a gente espera é da movimentação de baixa uma mudança de característica dessa movimentação que ocorre a partir desse ponto aqui. E aí todo o processo chamado de mitigação, que pode ocorrer reto, pode ocorrer igual aqui, pode fazer isso aqui, pode ser de diversas formas. Mas, lembre-se que eu falo para vocês, suportes bem analisados são bons, quando não analisados são ruins, tá? Um suporte no meio do nada, por quê? Se a nossa base está aqui embaixo, por que tem esse suporte aí em cima? Eles criam essa zona para a galera comprar achando que é suporte, sobem o mercado, para depois pegar essa liquidez e fazer isso aqui. E pelo tamanho do candle, vocês entendem, ou deveriam entender, que isso aqui é stop. Esse candle aqui, ó. E eles praticamente tiveram sucesso na sua manipulação de mercado, estopando essa galera. E aí eles literalmente compram o stop da galera. Porque entra a questão que eu falo para vocês, oferta e demanda. Então esses caras querem comprar barato, beleza? E a partir do momento que a Atom toca a sua base de demanda, ela faz uma nova mudança de característica da movimentação, dando a entender para a gente que agora a gente pode e temos uma grande probabilidade de estar dando continuidade à sua movimentação macro. Ou seja, expectativas que a gente tem para Atom. Deixa eu fazer um negocinho aqui na outra tela que acabei apagando sem querer aqui. Certo, vamos lá. Primeiro ponto, mesma coisa da NIR e da Polygon. Se o mercado resolver disparar
e fazer esse tipo de movimento como eu acredito que seja, a Atom, de fato, a estrutura dela aqui agora tá aqui. Então ela teria que romper a casa do 17, certo? Para dar continuidade a essa movimentação. Qual seria os alvos da Atom? Região de 16 eu preciso marcar. Por quê? Porque é um order block, eu não sei como vai ser a movimentação, não tenho certeza, porque ela pode fazer isso aqui, pode fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui. Pode. Então eu sempre fico esperto. Mas é um alvo no 16, e depois a gente vai ter alvos lá no 18 e 45, 145. Isso, pessoal, na movimentação que eu acredito que seja para quebrar a estrutura, tá? E aí a gente teria como alvo a casa de 20, 21, 22. Então, vou só anotar aqui. 20, 21, 22. Tudo isso aqui seria alvos. E entra a mesma história. Se ela subir daqui, isso é importante. Se ela subir daqui antes e fizer essa movimentação, eu quero realizar uma boa parte da minha mão, tá? Ela pode chegar até mais que isso lá na região de 30? Pode, porque é um order block semanal. Enquanto ela mostrar que vai subir, eu sigo com ela. Se me der sinais que vai cair nas regiões, eu realizo, tá? Agora, outro cenário. A gente tem um Farvalley Gap dela aqui embaixo. Qual seria o outro cenário? Que ela fizesse isso aqui, talvez até mais, e caísse de novo para depois romper. Poderia ser, tá? E aí vai entrar nossos pontos de compras estratégicos na Atom, certo? Então vamos lá. Pontos de compra para Atom. Aí da onde ela tá, para quem não tem, é região de compra. Primeiro ponto, tá? Então ela tá aqui na casa de 9. É região de compra. Segunda região de compra, eu colocaria na casa de 8 dólares. Para montar um DCA de forma correta na minha visão. Região de compra, casa de 8 como segundo ponto. Daí lá no 7,80, 7,080. E depois eu compraria ela só no 6,40, 6,50 se ela fosse. Não acredito que ela vai, mas se ela fosse na casa dos 6,50. Então a gente teria 4 zonas de compra também, contando com essa que ela tá aqui na região de 9. Então a gente compraria mais na região de 8, 7 e 6,50. Certo? Lembrando que se ela fizer essa movimentação antes de subir, ó, para romper isso aqui, os meus únicos pontos de realização para ela daí vai mudar. Por quê? Aí eu vou ficar esperto para realizar só lá no 20, 21, 22, talvez lá no 30, 32, beleza? Então isso vai depender bastante de como vai ser as movimentações. Mas Atom, com certeza, com certeza eu não posso falar, né? Mas é uma altíssima probabilidade na minha visão de sermos bem lucrativos nela, tá? Então acredito que a Atom é uma excelente aposta para o mercado de alta, beleza? Bom, e também já falei aqui no panorama, já avisei vocês que essa moeda aqui para mim promete. Qual é? A VAX, tá? Acredito que a VAX ela tem um excelente potencial, uma excelente potência aí, vamos dizer, né? Nem sei se ficou legal o jeito que eu falei, mas vocês entenderam. Para subir bastante, tá? Então deixa eu apagar os desenhos da outra tela aqui, desenho estudos, né? Para me passar com clareza as movimentações para vocês. Mas aqui essa moeda eu tô apostando forte. Mesma coisa, só que um porém entretanto aqui. Lembra da NIR que eu falei para vocês, ó? A NIR precisa andar muito para quebrar a estrutura. A VAX já quebrou. Então a VAX já fez basicamente a movimentação que a Matic fez lá no passado, tá? Então o que ela vai fazer aqui na minha visão? A gente tem duas possíveis movimentações para ela também. Que ela faça ter continuidade esse movimento que ela fez aqui, faça isso aqui para subir bastante. Se ela fizer essa movimentação, o que eu tenho de alvo? Região de 59,
Vamos lá, 59 alvos. 59. Região de 74. E aí a região lá de 85,90. Então ela pode sim disparar basicamente igual a Solana fez. 85,90, que daria mais ou menos nesse order block aqui, ó. Poderia ser até um pouco mais, né? Vai ficar aqui na região de 90, 92. É a região, tá, pessoal? Podendo chegar até um pouquinho mais. Então isso é uma expectativa para a VAX. Então onde ela tá, eu já falei sobre essa movimentação. Eu consideraria comprar ela um pouco nessa região sim, mas sabendo que ela pode cair daí, pode. Porque a gente não tem certeza, a gente tem expectativas, né? E aí, o que a gente pode fazer? Montar um DCA de forma inteligente. Então aqui nessa região, que foi a compra que eu passei para vocês, porque ela já subiu da onde eu passei, né? Porque eu avisei dessa compra aqui dela, que era esse Fair Valley Gap, os 50% do cara. Então ela já tocou e já subiu. Então já foi o ponto de compra. No 32, foi na região. Agora eu não lembro o valor, 28, não lembro. Mas foi exatamente onde ela tocou, que era a região no 29, né? Se eu não me engano, que eu tinha falado. Já subiu. Então, vou pagar um pouco mais caro? Então, beleza. Mas vocês têm que saber o quê? Se ela cair, você precisa montar um DCA, certo? Quais são as regiões para que a gente possa comprar Avalanche se ela cair mais? Eu consideraria comprar um pouquinho mais. Aí, se você não tem aí onde ela tá, é claro, né? Mas se você já tem e ela cair, eu compraria mais no 21, no 17, região, tá, pessoal? E se ela for até o 14? Isso se ela for, que eu falei para vocês. Ela pode subir daqui, tocar os alvos para depois cair? Pode. Ela não necessariamente ela precisa voltar mais para as bases. Pelo semanal não existe falhas, tá? Pelo mensal existe esse cara aqui embaixo. Mas pelo semanal já foi fechado. Pode ser que volte? Pode. Tá? Pode ser que volte. E é por isso que a gente tem que estar preparado se caso aconteça. Então esse é o cenário para a VAX Avalanche no que eu vejo no primeiro cenário. O que pode acontecer também? Mesma coisa. Se a gente subir até aqui, como ela já quebrou a estrutura, fazer isso aqui para depois fazer isso aqui. Tá? Pode acontecer. Mas essas duas visões e expectativas que eu tenho. Por isso que eu acredito que as moedas vão subir bastante. Tá? Algumas, né? Altcoins. E a mesma coisa, pessoal. Estou falando de alvos meio que médio prazo, tá? Para vocês. Para longo prazo, das moedas que eu tô te mostrando para vocês, se elas respeitarem, é para romper o topo histórico, tá? Para dar continuidade à sua movimentação de alta. Beleza? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai atualizando sobre isso. E não adianta eu falar para vocês agora, a moeda vai valer $300. Aí ela faz um rompimento de 160 e afunda. Então a gente tem que esperar as movimentações para a gente entender o que pode acontecer. Por quê? Pode ser, essa alta pode ser feita em blocos, né? Vem aqui, toca a região, fecha a zona, vem e toca de novo. E daí é o movimento que eu falo para vocês de clareza. Convicção, na verdade, tá? Movimentos retos não são de convicção. Por quê? Deixam falhas e o mercado mais cedo ou mais tarde vai voltar. Beleza? Então a VAX eu consideraria muito ter na carteira. Essa é uma moeda que eu tô apostando forte nela, beleza? E aí falta uma, né? Ah não, a Uniswap, falta duas. Uniswap. Essa eu já falei diversas vezes também, quem não tem é louco, tá? Só vou falar de zonas de compra aqui e expectativa que eu tenho de movimentação dela. Essa é uma moeda que eu também tenho altas expectativas sobre ela. Uniswap, tá? Deixa eu só arrumar outra tela para que eu possa passar com clareza para vocês as coisas. E deixa eu arrumar aqui. Reparem, pessoal, que a Uni não quebrou a sua estrutura ainda. Ou seja, a Uni pode andar muito ainda para depois voltar,
tá? Então o que a gente tem? Estrutura 1 de Uni, 9.830. Por quê? Isso aqui também pode ser feito parcial? Pode. Vem aqui, rompe isso aqui, para no de cima, faz isso aqui para depois subir. Pode. Ou ela já vem direto e vem tocar a região lá do 18. E aí, de fato, mudaria a característica dessa movimentação, tá? Então, o Uniswap, eu acredito que pode ser uma excelente aposta para o longo prazo também. Onde ela tá é região de compra, eu já falei até no panorama aí onde ela tocou, ó, que ela poderia até vir um pouquinho mais para baixo, mas ela já tocou na cabeça do cara e tá subindo. Então esse é um order block semanal, e ela pode disparar, tá? Isso aqui que ela tá montando pelo semanal, pode reparar que não tem falhas, viu, pessoal? Não tem, ó. Todas sendo fechadas. Isso aqui pode ser uma mola, basicamente igual a Link. Então ela pode sair daqui, disparar, e aí sim deixar falhas, né? Para voltar depois, mas ela pode entregar uma bela movimentação. Se ela subir daqui direto, quais são meus alvos para Uniswap? Primeira região, se ela subir direto, 11,33, certo? Segunda região, 13,55. Lembre-se bem, se ela subir direto, tá? E terceira região vai ser a região do 16. Podendo ir até um pouquinho mais. Então, se ela fizer essa movimentação daqui de onde ela tá, a expectativa é que ela vá tocar lá o 11, o 13,55, podendo chegar nesse order block de 16, 17 aqui. Basicamente, faria a movimentação de quebra de estrutura, aí sim para entrar no novo processo de mitigação, para depois corrigir, tá? Agora vamos supor que ela faça esse processo parciais, né? Que ela vem aqui, rompe essa estrutura para fazer isso aqui. O que a gente poderia pensar para montar um DCA nela? Zonas de compra, então. Onde ela tá aí, já falei que é zona de compra, né? Então essa região que ela tocou, que é a região dos 5,60, 5 é a região de compra. Outra região de compra, eu ficaria esperto para ela, é a região de 4,80. Compras, vamos colocar aqui. 4,80 para montar um DCA apenas nas zonas corretas do mercado, certo? E caso ela for no 4,18. Só aqui que eu compraria mais, tá? A região que ela tá. Então lembre-se que eu tô falando, a Uni não necessariamente, por enquanto, ela precisa voltar até a extremidade. A expectativa é que ela suba e suba forte, tá? Isso é a minha expectativa. Beleza? Então eu também tô comprado em Uni já faz um tempinho. Já pegamos um bom movimento dela aí e acredito que ela seja uma excelente aposta visando o mercado de alta. Belezinha? A última moeda que eu vou trazer aqui para vocês é a ZRX. Bom, então a gente já está comprado na carteira recomendada dessa moeda, com boas expectativas, e vamos falar um pouquinho da movimentação dela. Qual é? Mesma coisa lá, ó, movimentos que eu mais gosto. O movimento vem aqui, faz uma tendência de baixa, faz um pivô de baixa e aí reverte a movimentação, mudando a característica disso. E aí, a partir disso, dispara e nunca mais volta. Mas, como tudo que sobe, um dia vai voltar, não é mesmo? E aí ela vem tocar na sua base de demanda do mercado, aonde deu início à sua movimentação. E a partir desse movimento, a gente precisa de uma quebra de estrutura desse mercado para mostrar para a gente que, opa, os compradores estão vivos e é com esses caras que a gente quer se apoiar, quer entrar junto para que a gente tenha uma alta probabilidade na operação, beleza? Então a gente já está comprado. Aqui é só o caso para vocês falar assim, ó, eu quero pagar mais caro nela porque ela vai subir, tá? Aí é com vocês. Mas não necessariamente ela precisa mais voltar a essa base, apesar dela ter uma região aqui do 0,23, que vai depender muito de como ela vai fazer essa nova movimentação, tá? Então aqui nessa casa 0,40 seria um possível ponto de compra. E o que eu tenho de expectativa para ela? Deixa eu só arrumar aqui na outra tela.
Mas, pessoal, se você for visar o longo prazo, você tá pagando barato nela, tá? É deixar bem claro isso, tá? O que eu tenho de objetivo para ela para médio prazo? Região de 0,75, que são basicamente quase 200% já, tá? Então, o primeiro alvo de médio prazo que eu tenho para ela, 0,75. E aí depois, 0,91. Aqui já é 200%. E aí a base lá de 1,11 mais ou menos seria alvos para médio prazo dela. É mais de 300% de operação, tá? Basicamente, menos, um pouquinho menos de 300%. Bom, para longo prazo, a gente tem a expectativa que ela vai dar continuidade e vai romper o topo histórico. Isso, é claro, desde que respeitou essa região, essa é a expectativa real que a gente tem de movimento. Então, quando a gente olha para uma base macro do mercado, a gente está no ponto mais forte dela e nesse momento está acontecendo uma reversão, uma mudança de característica da movimentação. Então, a expectativa agora é que veio fechar a sua falha, ó. Então, ela não necessariamente precisaria mais voltar a essa região. Não pelo semanal, tá? Deixa eu até olhar pelo mensal aqui. Pelo mensal, ela tem um pequeno Farvalley Gap aqui, que daí vai depender um pouco do mercado. Então, ela pode, talvez, tocar lá na região de $1 mais ou menos, 0,90 para cair também? Até pode, tá? Mas aí a gente vai saber só depois. Mas e ela é eu acredito que é uma moeda aí que pode dar uma boa disparada também, tá? E só para vocês anotarem, caso queiram, aqui é a situação, vou pagar um pouquinho mais caro. É a região que ela tá 0,40, visando o longo prazo, tá pagando barato pela estrutura do mercado, tá? E aí para vocês anotarem, caso aconteça dela recuar até a zona de Farvalley Gap, eu compraria mais no 0,25 e no 0,20. Só isso. Então, aonde ela tá, e aí? E aí vai com vocês como vocês querem conduzir a operação, tá? Eu fico olhando o gráfico basicamente o tempo inteiro. Então, se o mercado me mostrar alguma coisa, eu realizo ou não realizo, sigo com o mercado e por aí vai, tá? Então, vocês têm que focar aí como vocês querem conduzir o investimento de vocês, tá? Pelo amor de Deus só. Não fiquem deixando dinheiro na mesa. Ah, e o tal fulano falou que a moeda vai valer $1 milhão e vai passar o Bitcoin. Esses caras falam isso desde 2021. Eu não vi um cara falando que as moedas iam subir 15.000%, 20.000% que acertou, tá? Então, pessoal, agora eu já vi diversas pessoas que me procuram, por sinal, que não realizou, a moeda voltou tudo. Depois a moeda fica enroscada por anos, aí o cara vê outra subindo, ele, vou pegar aquele dinheiro lá, não vai subir mais não, tá? Então tomem cuidado. Quis trazer aqui para vocês moedas que eu tenho expectativas e, melhor de tudo, não estou trazendo aqui por acaso. Eu estou comprado e a carteira recomendada sabe disso. Beleza? Então espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado para vocês, tá? Obrigado a todos aqui que comentam direto no canal. Deixa o seu like, obrigado, beleza? Até a próxima. Fui!